Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nosso tema de hoje é fé em Deus. Ontem tivemos um culto abençoado aqui na igreja Casa na Rocha e no próximo domingo, se eu fosse você, não perderia. Nós vamos ter o pastor Irã Góes, um grande pastor lá de Campo Mourão, diretor do Seminário Teológico, presidente nacional da Luterana Livre, vai estar conosco às 9 horas da manhã aqui na igreja Casa na Rocha, e às 19 horas também, dois cultos, duas palavras diferentes para abençoar o teu coração. Na Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Também estaremos transmitindo através do nosso site casanarrocha.com. Depois de fazermos esse convite maravilhoso, vamos entrar na nossa temática de hoje, que é fé em Deus. Fé em Deus. Nós estamos baseados em Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. O texto sagrado nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível, o visível, aquilo que se vê, veio a existir das coisas que não aparecem. É o que diz Hebreus 11, de 1 a 3. Romanos também 10, 17, a Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Romanos 1, 17, o texto sagrado diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Coisa tremenda, né? Que você possa viver pela fé, que você seja um justo diante de Deus, que confia no Senhor, que entrega ao Senhor e que descansa no Senhor. A tríade da fé é isso: confiar, entregar e descansar. Nós precisamos entender que a fé é uma progressão natural após o arrependimento das obras mortas, ou seja, dos fatos do passado, das situações erradas que eu vivia, considerando que o nosso enfoque naquela época era o ego, era a satisfação do eu. Agora não, muda o eixo, contraponto. Agora o eixo da nossa vida, ele se volta para Deus. Então é muito interessante nós pensarmos sobre isso. Obras mortas, né, que são os feitos errados, as coisas erradas que nós fazíamos, sempre interferem na nossa fé para com Deus. Antes de sermos capazes de ir a Deus, precisamos rejeitar as coisas passadas. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Devemos nos arrepender para que a nossa fé em Deus possa se desenvolver no Senhor. De fato, qualquer coisa que nos distancia da fé no Senhor está morta, porque tudo que não provém da fé é pecado. Vou repetir: tudo que não provém da fé é pecado. É o que diz Romanos capítulo 14, 23 e Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque de fato é necessário que aqueles que creem em Deus reconheçam, creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam, diz Hebreus 11, 6. Ou seja, a fé no contexto dos fundamentos da verdade pode ser definido como ter confiança, garantia ou segurança em outra pessoa e na palavra daquela pessoa, é o que significa a palavra fé. Ter fé em Deus envolve uma troca. Antes confiávamos no nosso eu, no nosso ego, em nós mesmos. Agora, com Jesus, confiamos em Deus. Será que você confia no Senhor de todo o coração? E aí surge uma outra pergunta: como é que a fé pode se desenvolver na vida de um cristão, de um convertido? Como é que a fé pode se desenvolver? E a primeira atitude é tendo uma atitude de mente correta. Tendo uma atitude de mente correta. Fé é persuasão. A palavra fé vem do grego pistes, que significa firme persuasão. Uma convicção forte, firme, uma convicção da verdade de Deus. 2 Timóteo 1, versículo 12. Precisamos perceber a futilidade da vida sem Deus. E a fé é diferente, ela envolve uma atitude de humildade e de submissão mediante a vontade de Deus. É o que diz Filipenses 2, de 5 a 8, quando relata o exemplo de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes
se esvaziou, se auto-esvaziou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Assim como Jesus, precisamos ter humildade, nos esvaziarmos, é a palavra kenosis, e nos submetermos à vontade de Deus, assim como Jesus também fez no Getsemane. Pai, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Segundo princípio que nós aprendemos, entendendo que fé é substância e realidade. Como é que nós podemos desenvolver a nossa fé? Em segundo lugar, entendendo que a fé é uma substância e realidade. Fé não é imaginar, ou então desejar coisas que não existem. Não, ao contrário, fé é uma convicção firme na palavra de Deus, através da revelação do Espírito Santo. Se Deus gera em nós a fé para obtermos algo, podemos estar seguros de que na mente de Deus aquilo já existe e é nosso por direito e conquistado através da fé. Hebreus 11, versículo 1 e Números 23, versículo 19. Terceiro princípio, para que possamos desenvolver a nossa fé, é entender que fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Não podemos fazer a fé crescer por nossa própria força, por nosso próprio esforço. Ela não é o resultado de uma ginástica mental. O Espírito Santo tem que colocar essa capacidade de forma sobrenatural para que possamos acreditar em Deus dentro dos nossos corações. É o que ensina Efésios 2, versículo 8. Quarto princípio, a fé se desenvolve pelo nosso conhecimento de Deus. Vou repetir, a fé se desenvolve pelo nosso conhecimento de Deus. Você não pode confiar em um desconhecido qualquer. Quanto mais conhecemos a Deus, sua fidelidade, amor, caráter, fidelidade, caminhos, poder, mais conseguimos e podemos confiar nele. Essa é a base para a verdadeira fé em Deus, a fé do tipo de Deus, conforme 1 Tessalonicenses 5:24, Salmo também 9, versículo 10. Somente conhecemos a Deus à medida que o Espírito Santo nos dá uma revelação dele através das Escrituras. E outra forma de conhecê-lo é através das experiências que nós temos ao longo da nossa vida, quando provamos o seu poder, a sua graça, as suas maravilhas. Hebreus 11, versículo 6. Jamais conheceremos uma pessoa se não conversarmos com ela. A oração é um meio maravilhoso de conhecermos a Deus. Ela sempre manifesta duas coisas. Em primeiro lugar, um coração que anseia fazer tudo em harmonia com a vontade de Deus. E em segundo lugar, uma confissão da nossa dependência total de Deus. Lembre-se, a fidelidade de Deus é grande, ela é infalível, Salmo 89, 34. Ela é eterna, Salmo 119, 90. Precisamos confiar em sua fidelidade, Hebreus 10, 23 e 1 Pedro 4, 19. E exaltar essa fidelidade de Deus nas nossas vidas, Salmo 89, versículo 1 e o Salmo 92, de 1 a 2. Quinto lugar, a fé é uma consequência do ouvir. A fé é uma consequência de ouvir a palavra. Deus comunica os seus pensamentos através da sua palavra. Quando ele nos permite ouvir o que está dizendo pelo Espírito Santo, podemos tomar posse daquilo que foi dito, crendo que tudo que Deus diz na sua palavra é verdadeiro. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando confessamos a palavra de fé que nos foi dada e nos firmamos nessa palavra, descobrimos o poder criativo de Deus que opera por meio desta palavra para trazer à luz o que foi prometido por Deus. Jesus disse que pela fé nada nos será impossível, no Evangelho de Mateus 17, 20. Então, ter fé envolve uma mudança de nível, de maturidade. Antes só confiávamos em uma fonte de conhecimento dos 5 sentidos. Agora, porém, confiamos a confiar numa fonte ainda de maior conhecimento, o conhecimento da revelação de Deus, o conhecimento do mundo espiritual e do nosso Senhor. Conhecimento dos sentidos é todo o conhecimento que vem através do homem, pelos 5 sentidos do corpo. Esse conhecimento descrito na Bíblia como sabedoria
humana, ele é limitado, é o que diz 1 Coríntios 2, de 4 a 6. O conhecimento já por revelação é o conhecimento que não é baseado nos 5 sentidos, ou arrazoamentos, mentalizações, reflexões naturais e humanas. Ele procede de uma fonte mais alta, que é a verdade da palavra de Deus. Esse conhecimento descrito como a sabedoria de Deus é revelado pelo Espírito Santo ao espírito do homem, é o que diz 1 Coríntios 2, de 7 a 16. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. E por último, irmãos, a fé vem do conhecimento de Deus e da sua fidelidade. Quanto mais temos fé em Deus, tanto mais experimentamos da sua fidelidade. Consequentemente, mais a nossa fé cresce diante de Deus. Deus também nos deu dons de cura, milagres, os quais deveriam apontar para quem? Para Ele, e assim aumentar a nossa fé diante dele. João 2, versículo 11, João 11, versículo 15 fala sobre isso. E sétimo lugar, a fé cresce quando nos lembramos da fidelidade de Deus no passado. Ao nos lembrarmos dos grandes feitos de Deus, do Senhor na nossa vida, o nosso coração é cheio de alegria, cheio de fé. A vontade de Deus é que as suas obras sejam lembradas não apenas por aqueles que as presenciam, mas por toda a posteridade, por todo o nosso legado, por toda a nossa família e gerações. Todas as gerações aprenderão e declararão e louvarão os seus grandes feitos, é o que diz Josué 4, de 17 a 24. Então, concluindo tudo isso, fé não é uma atitude mental para lidarmos com os problemas. É a própria natureza de Deus que é compartilhada em nós. É um Deus de fé compartilhando a sua natureza conosco. Ele criou o universo pela fé, é o que diz Hebreus 11:3. E a pessoa que nasceu de novo pelo Espírito de Deus recebeu então a própria natureza de Deus em si mesmo. A velha natureza humana pecaminosa é dominada por forças negativas, tais como medo, dúvida, confusão e erro. Mas a nova natureza em Cristo é uma natureza de Deus que é criativa e tira a ordem do caos. É o que diz Gênesis 1:2. Ou seja, a vida de morte, saúde, vida da morte consegue tirar. Só a fé consegue fazer isso. Saúde da doença, prosperidade da pobreza, verdade do erro e retidão do pecado. Fé é a expressão dessa nova natureza de Deus. Fé em Deus é o estilo de vida do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Aqui no link de descrição você tem todas as nossas redes sociais, o endereço da igreja, os horários de culto e também as maneiras de como você pode estar contribuindo conosco através desse ministério de pregação da palavra, restauração de vidas, famílias e ministério pastoral. Lembre-se, seja um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. A sua semente hoje prepara você para um futuro abençoado e próspero no dia de amanhã. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.